Olá, você que nos acompanha nas nossas devocionais Não Temas. Toda sexta-feira estamos aqui para trazer essa mensagem, essa meditação e para que o nosso dia também comece com este alimento precioso de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe neste dia e que você seja abençoado pela palavra de Deus. Vamos orar e logo já ver mais um texto aqui dessa expressão não temas para a nossa vida. Senhor amado, nós queremos te agradecer por esta manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu uma boa noite de descanso. E agora nesta manhã, ó Deus, nesta sexta-feira, queremos, ó Deus, ser abençoados, enriquecidos pela Tua santa e bendita palavra. Ajuda-nos, ó Deus, na meditação desta palavra. Ó Deus, ajuda-nos a compreender e também, ó Deus, a colocar em prática na nossa vida. Como precisamos, ó Deus, praticar a verdadeira religião pura e sem mácula, ó Deus, é daqueles que ouvem e praticam esta palavra. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos conduza a toda a verdade e assim, ó Deus, aqueles que nos acompanham e aqueles que ouvirão essa mensagem possam refletir em suas vidas a importância desta palavra para seus corações, para a sua fé, para a sua vida. No nome de Cristo Jesus, amém. O texto de hoje se encontra em 1 Crônicas, capítulo... Deixa eu colocar aqui o carregador que eu esqueci, senão não vamos parar a transmissão daqui a pouco. E 1 Crônicas, capítulo 22, versículo de número 13. Mais uma vez, a expressão não temas aparece aí para a nossa meditação. Diz assim: então prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Quando nós observamos essa palavra, você pode até ser induzido a falar: já ouvi essa expressão antes, já li essa expressão antes, ali com Samuel, com Josué, ali em primeiro capítulo de Josué, quando Deus fala com Josué naquele episódio, ser forte e corajoso. E também no final de Deuteronômio, quando Moisés fala com Josué, ser forte e corajoso. Mas aqui nós temos algo precioso para a família, pois é de um pai para um filho que essa expressão aparece. Isso é precioso num contexto familiar. Então vamos ver aqui o texto, para compreendermos a importância disso, como foi necessário essa palavra e importante também naquele contexto de Davi para com Salomão. Olha só o que diz aí o texto, então, até o verso 13, de 1 a 13, pois tem alguns versos aqui, algumas frases aqui no meio, importantes para que você se lembre por que Davi está dizendo essas palavras no verso 13. Então, começando aí no versículo 1, diz aí: disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros para que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi, preste atenção aqui neste verso 5, pois dizia Davi,
Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. E agora vem o verso de número 6, que nos dá aí a dica então de que foi Davi falando a Salomão. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse a casa do Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa em meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, filho meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Eis que, com penoso trabalho, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade pode aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra, de ouro, de prata e também de bronze, e de ferro que não se pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Então, até o verso 16, nós vemos aqui que Davi preparou tudo para Salomão construir o templo. Davi preparou os materiais, Davi escolheu o lugar, como o versículo de número 1 diz aí: aqui se levantará a casa do Senhor. Davi preparou os especialistas, os oficiais que estariam fazendo a obra. A gente vê aí carpinteiros, pedreiros, canteiros, peritos. Então Davi preparou tudo para que Salomão pudesse construir o templo. Mas Davi tem também consciência de que Salomão ainda é muito jovem, Davi diz aí no versículo 5: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro. E Davi fez isso porque entendia a importância da construção do templo, e é isso que ele vai dizer aqui no versículo 5, a importância disso, mas também entendia a realidade de que ele estava para morrer, já era o final do seu reinado, e que ele não estaria ali para ver a construção do templo, e Salomão então teria esta obra. Interessante que Deus prepara tudo a seu tempo, e Davi foi um homem de guerra, mas no tempo de Salomão houve paz em Israel, não houve guerra, e assim Salomão, que significa pacífico, tem então este encargo de construir o templo, mas para isso ele precisava também não só do material, não só do lugar, não só das pessoas capacitadas para isso, mas precisava também da oportunidade certa. Ou seja, naquele momento Deus também agiu, trazendo não só os recursos para Davi,
através das suas guerras, das suas batalhas, os despojos que ele conseguiu com de todos esses materiais que ele juntou para este momento. Veja que ele foi guardando tudo isso para o momento certo da construção do templo. Ele queria muito construir o templo lá em 2 Samuel 7, mas Deus não deixou, e ele agora relata isso para o seu próprio filho, falou: eu queria fazer, né? Eu tinha isso, mas eu tinha essa intenção, como ele diz aí no versículo 7, de edificar a casa, mas o Senhor não deixou, né? Em outras palavras, é isso que ele está colocando aqui no verso de número 8, né? Mas também naquele momento disse: eis que nascerá um filho, o seu filho vai construir, eu vou dar paz e ele vai construir. É interessante que em vários momentos da palavra de Deus nós vemos pessoas recebendo nomes, né? Por exemplo, o anjo disse para Zacarias que o seu filho seria chamado João Batista. O anjo disse para José que o seu filho seria chamado Jesus, né? Então, aqui também Deus declarou a Davi que seu filho seria chamado Salomão. E é interessante que a relação entre Davi e Salomão é muito preciosa, porque o primeiro nome de Salomão não foi esse. Salomão significa pacífico, paz, né? Mas o primeiro nome de Salomão foi Gedidias. Se você lembrar lá de 2 Samuel capítulo 12, quando Salomão nasceu, não foi Salomão que recebeu, não foi esse o primeiro nome, mas foi Gedidias, né? Como o texto diz aí em 2 Samuel 12, 24 e 25. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. O nome Davi significa amado, e Gedidias significa amado de Javé, né? Então os dois estão ligados aqui pelo nome, e assim Salomão seria este então que construiria o templo tão desejado, né, por Davi, e que ele não teve o privilégio de fazer, né? No tempo de Moisés nós tínhamos o tabernáculo, e agora no tempo de Salomão nós temos o templo tão famoso, o templo de Salomão, aonde a glória de Deus também encheu aquele lugar quando ele terminou de construir e consagrou aquele lugar. A mesma glória que encheu o tabernáculo no tempo de Moisés também encheu o templo, né? E infelizmente o povo de Israel não soube lidar com essas questões, e aí com a questão do templo, né? E aí no tempo de Jeremias então vem a profecia da destruição do templo. Mas naquele momento foi algo importante para o povo de Israel, ter ali um local de culto, um local de adoração, um local onde eles todos vinham para fazer os sacrifícios ao Senhor e a sua adoração e as suas ofertas pelo pecado. E assim então o templo seria construído por Salomão. Mas Salomão entende também, não só Davi entende que Salomão precisa de ajuda. Ele diz aí, né, no versículo 5, Salomão, meu filho, ainda é moço. Mas não é só Davi que entende isso. Se você ver a oração de Salomão, quando ele vai preparar aquele momento, 1 Reis capítulo 3, diz aí no versículo de número 6, respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, mantiveste-lhe este grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me,
Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? E estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão perdido tal coisa. Versículo de número 10. Que coisa maravilhosa, né? Davi tem consciência de que Salomão ainda é jovem, né? Muito moço para esta grande obra que ele tem que fazer. Mas Davi chama Salomão e conta-lhe tudo o que Deus havia já determinado. Deus havia determinado que Salomão seria o construtor do templo. Deus havia determinado o nome de Salomão, como o próprio Davi diz aí no versículo 9. Então agora nós temos esta fala de Davi para Salomão ali naquele grande momento em que Salomão vai assumir o trono no lugar do seu pai. E ali então, no versículo 13, ele diz que se ele for prudente, né, se ele andar nos caminhos do Senhor, então prosperarás. Então prosperarás. Mas Davi deixa muito claro que ele só vai prosperar se cuidares em cumprir os estatutos e juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. E aí vem esta frase que nós vemos em vários momentos. Moisés dizendo para Josué, Deus dizendo para Josué, em outros momentos também Moisés dizendo ao povo, e agora nós vemos também Davi dizendo a Salomão: ser forte e corajoso. Né? Quantas pregações talvez você já tenha ouvido dessa expressão, né? Ali de Josué 1:9. Né? Então ele diz: não temas e não te desalentes. Ele sabe que Salomão precisa desse encorajamento. Mas o que eu quero deixar aqui nesta manhã para as nossas vidas, e como eu já mencionei, né, esta palavra é importantíssima no contexto familiar, de um pai para com o seu filho. Né? A palavra de Davi para Salomão é este encorajamento de um pai para com o seu filho. Que coisa preciosa, né? Quando um pai tem essa consciência da realidade, mas não é aquele pai que está desprezando a capacidade do filho. Davi sabe que Salomão é moço, né? Que Salomão é ainda jovem, e o próprio Salomão também tem consciência disso na sua própria oração ali de 1 Reis 3. Então é algo precioso para nós compreendermos e entendermos como isso faz diferença na vida de um filho, o quanto isso é importante, mas também por que Davi está fazendo isso. É importante nós pensarmos a respeito disso, né? Não é sobre qualquer coisa, é para a obra do Senhor. O que está por trás dessas palavras também é: Davi não tem condições de fazer mais nada, ele está no fim da sua vida, ele vai morrer, e ele sabe que Deus, ele sabe os propósitos de Deus e sabe também a vontade de Deus de que o seu filho iria construir, e por isso ele encoraja Salomão. Ele encoraja, assim como Moisés encorajou Josué, mas ali nós estamos vendo a palavra de um líder para o outro, e aqui é a palavra de um pai para com o filho. Às vezes nós olhamos tantos pais que não entendem a importância de nós encorajarmos o coração dos filhos. O quanto filhos são desencorajados, ao contrário, né? Em vez de nós termos pais que abençoam a vida dos seus filhos, nós temos pais que desencorajam ou até ridicularizam ou desprezam o filho. Nós temos vivido uma geração difícil,
né? Uma geração que muitos têm chamado aí de uma geração mimimi, né? De filhos que são mais mimados do que fortalecidos. Mas quantos pais também que deveriam preparar o coração dos seus filhos não o fazem? Quantos pais também negligenciam a sua postura como o servo do Senhor de preparar o coração dos seus filhos para a obra do Senhor e para a vida cristã e desprezam isso, deixam de lado. E quando o filho mais precisa, no momento mais difícil da sua vida, aquele momento de assumir um posto, aquele momento de trabalhar, aquele momento de fazer algo importante na sua própria história, na sua própria existência, o pai então se omite, o pai então se cala. E nós temos aqui um Davi que chama Salomão, que sabe a vontade de Deus, que conhece a vontade, que expõe a vontade de Deus para o seu filho. Nessa palavra, o contexto aqui dos versículos de 6 a 13, ou de 6 a 16, Davi está relatando a Salomão tudo o que Deus falou com ele. E aqui fala o que ele fez para aquele momento, e agora é como ele se jogasse a bola para Salomão. Salomão, agora é contigo, mas vai lá, seja forte, faça exatamente o que Deus mandou, que vai dar tudo certo, e então prosperarás. Se cuidares em fazer tudo. Não é só uma palavra de não temas, de meu filho, fica tranquilo, Deus está cuidando de tudo. Já viram essa expressão? Nos momentos mais difíceis a gente vê pessoas dizendo isso, mas como é importante quando um pai fala isso para um filho. Como isso faz diferença no coração do filho quando o pai diz essas palavras. Isso não é só um clichê de alguém dizendo para outro, mas tem muito amor e muita fé e muita disposição envolvida aqui nessa palavra, não temas. Quando um pai diz para o seu filho, não temas, vai dar tudo certo, Salomão, porque não por causa de você, não é por sua causa, é porque Deus me revelou isso, Deus me mostrou os seus planos, Deus vai cumprir a sua vontade, mas é necessário que você também tenha responsabilidade. Quando Davi coloca aqui, se cuidares em cumprir os estatutos e juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel, é como se Davi dissesse, Salomão, você tem responsabilidades também, Não temas, fica tranquilo, eu te encorajo, vai lá, vai fazer o que tem que ser feito, mas faça com responsabilidade. Ou seja, quando um pai chama o filho à sua responsabilidade, não só uma palavra de encorajamento, mas uma palavra também de compromisso e responsabilidade, de seriedade. E Salomão tem consciência disso quando ele ora falando, eu não passo de uma criança, me ajuda, Senhor. O que eu vou fazer agora com esse povo tão grande? E eu preciso de ajuda. E aqui nós vemos não só um pai que sabe da situação que está passando, mas um filho também que está sendo conduzido a uma vida real. Não é uma vida ilusória de algo que vai dar tudo certo, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Não, vai ter desafios, mas se você cuidar em fazer tudo que Deus ordenou, vai dar certo, porque o próprio Deus já tinha dito isso a Moisés. Então, aqui nós temos um pai que realmente é realista, mas é um pai de fé, de que quer o bem do seu filho, mas que também chama o filho à responsabilidade. Que coisa importante e preciosa para o coração, para os nossos corações como pais e para os nossos corações como filhos. Talvez você como filho não tenha ouvido isso do seu pai, ou talvez não tenha tido seu pai do seu lado para dar essas palavras, mas o nosso Pai Celestial sempre nos ensinou pela palavra.
sempre nos exortou pela palavra, sempre nos instruiu e nos pacificou o coração também, aproveitando aqui a palavra de Salomão, né, o significado da palavra Salomão. Deus também sempre pacificou o nosso coração de saber, olha, você tem responsabilidades, né, na sua vida cristã, mas eu estou contigo. Né? O Espírito Santo Consolador, como Jesus mesmo disse aos discípulos ali em João 16, né? Eu vou, mas eu vou deixar o Espírito e Ele vai fazer lembrar de toda a verdade. Ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai auxiliar vocês nessa caminhada e vocês estarão seguros, vocês estarão tranquilos. Ou seja, nós temos essa palavra de consolo, de conforto, de encorajamento, de desafio para a nossa vida, mas também essa palavra de responsabilidade, de que é necessário a nós também termos esse compromisso de vai dar certo se cuidares, né, de cumprir os estatutos e juízos. Por isso nós podemos tirar essa lição para a nossa família, né? Que os pais possam aí ter esse compromisso de preparar os seus filhos para a caminhada, de preparar os seus filhos para a vida com o Senhor, e também os filhos de ouvirem os seus pais, né? Provérbios, o próprio Salomão depois vai nos ensinar em Provérbios, filho meu, ouve. Quantas vezes essa expressão aparece ali em Provérbios? Ouve os ensinos do seu pai, as instruções da sua mãe, e nós precisamos, como filhos, aprender a ouvir, e a ouvir bem, a ouvir o que o Senhor tem falado com os nossos pais, e também ouvir o que o Senhor tem falado ao nosso próprio coração, de que isso não mudou, e que o próprio Deus depois vai falar com Salomão as mesmas palavras que Davi falou com ele. Salomão, se você cuidar, se você andar nos meus caminhos, você vai prosperar. E isso se confirma quando a palavra de Deus é ouvida também através do seu Pai. E assim nós precisamos entender, né, como é importante essa relação de pai e filho, e que na relação do nosso Pai com Jesus Cristo, né, foi esta relação íntima, e que Jesus vem até dizer, eu e o Pai somos um. E aqui nós vemos esta relação também com a nossa vida, e o quão é importante nós seguirmos esse exemplo. Interessante que Paulo, em Efésios capítulo 5, ele vai dizer sobre esta relação dos dois. Ele diz, sede pois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou. Olha, o Pai e o Filho, né? Imitador de Deus como filhos amados. Davi, o nome Davi era amado, Gedidias, amado de Yahvé, e aqui nós vemos como sendo imitadores de Deus e andando como Cristo, andando em amor como Cristo nos amou. A relação de pai e filho está por toda a Bíblia, né, em vários momentos da história, e que nós precisamos aprender, né, nessa relação, a ver a vida de forma realista, das dificuldades, dos desafios, mas que esse encorajamento ajuda em muito, né? Esse encorajamento do pai para com o filho auxilia, abençoa, ajuda, orienta, guia, instrui, e nós precisamos de pais assim como Davi, mas também precisamos de filhos como Salomão, que naquele começo de ministério ouviu, né? Não quero me delongar aqui sobre a vida de Salomão, mas o seu início de ministério, ele foi um homem abençoado. Ele construiu o templo, né? Ele conseguiu construir, porque Deus deu paz naquele momento. Por isso, abençoa a vida do seu filho,
né? E você, filho, se você não ouviu do seu pai, né, palavras de encorajamento, mas seu pai às vezes foi duro com você, né? Lembra que o Pai Celestial é melhor do que o Pai terreno, né? E que Deus também nos consola e conforta o coração. Por isso, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E lembre-se sempre, né, se o seu filho é um adolescente, se o seu filho é um jovem, não esqueça de falar para ele das verdades da palavra do Senhor, mostrar a ele a vontade de Deus e prepará-lo para o que ainda virá. E assim como Davi fez com Salomão, também diga a ele: não temas, mas você precisa ter responsabilidade. Você precisa, Deus vai te abençoar se você fizer a vontade do Senhor. Então não tenha medo do que vai acontecer. Amém? Que Deus te abençoe, você e a sua família, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos encorajado. Obrigado, Senhor, pela palavra que sempre nos exorta, nos corrige, nos orienta, nos disciplina, nos educa na justiça. Senhor amado, que assim o Senhor abençoe a cada família. Ó Deus, transforma o coração dos pais aos filhos e também dos filhos aos pais. Ó Deus, para que essa relação seja uma relação de amor, relação, ó Deus, de amados, assim como Davi e Gedidias, assim como Salomão, que é pacífico, traz paz, ó Deus, aos corações, e que este não temas seja, ó Deus, esse encorajamento de um pai para com seu filho, auxiliando, ó Deus, nas adversidades da vida, ó Deus, nas dificuldades de perceber, ó Deus, a incapacidade. Quando Davi viu ali, ó Pai, que Salomão ainda era jovem demais, ó Deus, e o próprio Salomão entende que ele era muito jovem, que nessas incapacidades o encorajamento do Senhor nos fortaleça para continuar na vida cristã. E assim, nesse exemplo, possamos também, ó Deus, ver pais auxiliando seus filhos nessa caminhada, e quando em angústia e achar que estão despreparados, o pai possa encorajar os filhos e prepará-los para a caminhada cristã. Abençoe, ó Deus, os pais, abençoe as mães, abençoe os filhos, ó Deus, nessa vida cristã. E diante deste mundo cheio de desafios, cheio, ó Deus, de turbulências, possamos ter filhos preparados para enfrentar as adversidades deste mundo, sempre ouvindo do Senhor: não temas. Cuida em fazer a vontade do Senhor, que o Senhor cuidará de cada um deles. Senhor amado, é o que pedimos, em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família neste dia, em nome de Jesus. Se Deus quiser, próxima sexta-feira estaremos com mais uma palavra: não temas, para os nossos corações. Deus abençoe.